Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde. Muito obrigado pela presença, pela participação. Agradecendo aqui os e-mails, o pessoal que tem mandado as suas dúvidas. Não esqueça o nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. No programa de hoje, vamos falar sobre implante odontológico, necessidade, estética, como fazer esse implante, até onde vão as possibilidades. Para isso, contamos com a presença do Dr. Carlos Franciscone Júnior. Dr. Carlos, primeiramente, obrigado pela presença. Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente na TV FIB. Eu gostaria de parabenizar o Luiz pelo programa que você vem desenvolvendo aí ao longo desse último ano. Realmente tem feito bastante diferença para nós, aí, especialmente os assuntos que você tem abordado dentro da área da saúde, com bastante clareza, e realmente vem assim tirar muitas dúvidas da população com relação a temas pertinentes que você tem abordado. A gente que agradece, doutor. A função do Vida e Saúde é essa, é trazer para o telespectador assuntos que estejam realmente de acordo com a saúde, para agregar e principalmente para as informações chegarem cada vez mais precisas aos nossos telespectadores. O Dr. Carlos Franciscone Júnior é formado em odontologia pela USP em Bauru, especialista, mestre e doutor em implantes odontológicos, coautor de vários livros publicados em implantes odontológicos, na língua portuguesa e em outras línguas também. Palestra aí em mais de 20 países, França, Espanha, Turquia, Portugal, Argentina, Estados Unidos, membro da equipe clínica Franciscone em Bauru, com mais de 10 mil implantes instalados aqui na nossa região. Doutor, então começando, o que para o nosso telespectador já entender aí no início, o que é um implante odontológico? Ou seja, o implante do dente, em primeiro lugar. O implante nada mais é, Luiz, do que um pino de titânio, um parafuso de titânio. É claro que existe todo um pré-requisito para a confecção desse parafuso, não só porque ele é um parafuso, mas ele deve ser constituído, deve ser confeccionado dentro de certas regras e normas que são estabelecidas pelos órgãos governamentais, no caso a Anvisa, que regulamenta como se deve fabricar, como se deve ser feito o controle de qualidade, Então esse parafuso, depois de produzido esse parafuso totalmente esterilizado, ele é feita a sua instalação no osso da pessoa, que ele vai substituir a raiz do dente perdido. Isso pode ser simplesmente para um dente perdido, para vários, ou também, eventualmente, para aquelas pessoas que fazem uso, por exemplo, da dentadura, e a dentadura não para. Então o implante nada mais é do que uma raiz artificial feita de titânio. Perfeito. Quer dizer então que, antes de entrar no assunto, mas só para aproveitar o gancho, quer dizer que é uma pessoa que tem dentadura, porque muitas vezes a pessoa acha que é só quem não tem o dente. Uma pessoa que tem dentadura também pode fazer. Pode, e realmente essa foi o início da era atual, contemporânea da implantologia. Realmente auxiliar essas pessoas, esses portadores de dentadura, que realmente aquelas pessoas que usam dentadura sabem como é difícil manter a estabilidade da dentadura na boca, Parece um sabonete numa saboneteira. A gente vê aí, então a pessoa não consegue mastigar adequadamente, a pessoa não consegue se expressar adequadamente, e com isso tudo diminui, de certa forma, a qualidade de vida dessa pessoa. Com certeza, a própria questão estética também. Exatamente. A gente vai mostrar alguns casos aqui daqui a pouco, o Almir já está no gatilho lá com alguns casos,
mas queria que o senhor explicasse como que são realizados esses implantes, doutor. Certo. Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Claro que de uma forma básica e rápida, e depois a gente vai mostrar alguns casos aqui, como eu já citei, mas de forma resumida, como que é feito esse implante? Olha, Luiz, hoje o implante ele é uma técnica muito segura e muito simples de ser executada, desde que seja realizado por um especialista. Eu acho Isso que é importante ressaltar. Esse, né? eu acho que é o ponto principal das informações todas que nós vamos levar aí ao telespectador. Né? Então, hoje, por ser uma técnica simples, uma técnica bem difundida, uma técnica bem estudada, né? O Brasil hoje é considerado o segundo maior mercado de implantes do mundo. Do Brasil. Só perde para os Estados Unidos. Isso dados atuais. Né? Então são realizados no Brasil cerca de 2 milhões de implantes por ano. Né? Então vê a seriedade de tudo isso. Né? Então não pode ser feito por amadores. Né? Então hoje o implante, por ser uma técnica simples, né, uma técnica realizada em consultório odontológico convencional, né? Não sendo cirúrgico. Não, longe disso. Não há absoluta necessidade. É uma técnica segura, né? Uma técnica prática, né? Uma técnica que tem uma previsibilidade muito alta, né? Com riscos assim extremamente controlados, quer seja para um paciente diabético, quer seja para um paciente cardiopata, para um paciente que faça uso, né, infelizmente, do tabaco, né? E outras, né, doenças de base, né? E realizada, por exemplo, uma equipe treinada como a nossa da Clínica Franciscone, nós conseguimos reabilitar um paciente em 15 minutos, meia hora, 1 hora. Quando o senhor né? fala reabilitar... É fazer a instalação do implante e eventualmente até do dente sobre o implante. E né? já dispensar o paciente. E já o paciente voltar às suas funções sociais, ou as suas funções, né, no trabalho, né, sem problema nenhum. Ele poderia vir apresentar o programa ou dar entrevista sem problema nenhum. Doutor, a gente vai especificar um pouco mais depois, mas aproveitando que o senhor disse, uma pessoa, claro que existem casos e casos, mas numa rotina normal, desde que não tenha nenhum tipo de intercorrência, que a gente sabe que eventualmente pode ocorrer uma coisa ou outra, mas enfim, ela pode fazer um implante e já sair mastigando, ou existe cuidados a serem tomados? Por exemplo, quando você faz uma obturação, evita-se, né, mastigar na primeira hora, segunda hora, coisas mais sólidas no primeiro dia, enfim. Existe algum cuidado para isso? Olha, dependendo... No modo geral. No modo geral, né, Luiz, sempre prevalece o bom senso. Claro. Né? Então, existem casos e casos, como você bem exemplificou. Casos mais simples, nada impede a pessoa fazer a instalação do implante e retornar ao trabalho e ter uma mastigação satisfatória. Obviamente que a pessoa ainda vai estar sob o efeito de anestesia, um pouco, de porque usa muito pouco anestesia. Né? Muito também pouco, tem isso. Muito pouco. Né? Então, as técnicas que nós desenvolvemos lá na nossa clínica, que a gente leva para o mundo todo, é baseado realmente no pouco sofrimento do paciente. Então, o paciente não sofre nada, ou quase nada. Né? E realmente consegue retornar às suas atividades profissionais e sociais praticamente no mesmo dia. Né? Então, com isso, né, o cliente ele só tem a ganhar, porque ele não precisa ser ausentado do trabalho 3, 4 dias, a semana inteira, um mês, né, como era há tempos atrás. Né? Hoje é uma implantologia moderna, com recursos que a gente realmente consegue lançar mão de tecnologias que fazem a diferença. Né? Porque a gente imagina um implante, até já quero pedir para o Almir aí, por favor, colocar o primeiro caso, né, o implante para substituição de um dente que está aí na pasta. A gente imagina, ou imaginava, há algum tempo atrás, hoje é claro que a tecnologia e a formação cada vez mais presente, que era até uma coisa que se abria toda a boca do paciente. Não. Eu queria mostrar já aqui para o doutor, por favor, uma foto, né, um caso inicial. Então aqui esse paciente, por exemplo, está sem um dente. Isso, exatamente. Esse paciente que vocês podem observar está sem um dente da frente. Né? Então a gente imagina um paciente nessas condições, né, uma pessoa que pode ser portadora de uma prótese removível, vulgo perereca, ou uma prótesezinha adesiva por trás, que ela não tem tanta assim estabilidade. Né? Então um caso como esse é feita a instalação
né, de um implante, que nós já comentamos aqui, que nada mais é do que um parafuso, né, uma raiz artificial de titânio. Nós vamos mostrar isso aqui. E por que o titânio? Né? O titânio, né, muitas pessoas podem também estar se perguntando, mas o titânio tem alergia a titânio? O titânio, a pessoa tem alguma reação de rejeição ao titânio? Não. O titânio, por ser um material bioinerte, ele não causa rejeição o organismo não tem qualquer tipo de resposta imunológica contrária ao titânio. Então o titânio ele é amigo da vida, né? Porque o que a gente observa bastante nos transplantes, por exemplo, usando um exemplo, e tanto de pele, no transplante de pele, na adaptação, é realmente a rejeição. Isso. Mas o titânio evita... o titânio, por ele ser bioinerte, ele é compatível com a vida. Perfeito. Então, o que acontece? Né, não se tem rejeição ao metal titânio, né, mas sim, a pessoa pode vir a perder o implante por outros aspectos, não pelo metal. Não pelo metal. A não ser que o dentista e o profissional trabalhe com materiais que não tenham, né, o registro no Ministério da Saúde. A Anvisa padroniza tudo isso, né? É extremamente certificado e é um material sério, porque fica no corpo da gente. Faz parte como do se fosse organismo o stent, como outras peças que ficam presentes dentro do organismo. Então é muito sério isso. É por isso, né, que a gente recomenda que, se for fazer um implante, procure se informar, né, qual é, né, a credibilidade daquele profissional, que material que ele usa, né? Como eu comentei, o Brasil é o segundo maior mercado de implantes do mundo, então tem muita gente aqui. Né? Tem empresas nacionais, empresas internacionais, tem gente que produz implantes no fundo de quintal e que anda vendendo, e dentista comprando e colocando na boca de paciente, o que é muito sério. Né? E grave. E muito grave. Então, num caso como esse, a gente pode ver a foto aqui então. Né? Então, antes e depois a gente vê o implante colocado. E a gente observa, não fica diferença, né? Absolutamente. Esse é o papel do dentista, né? O dentista bom, ele passa despercebido. É imperceptível, né? realmente. É imperceptível o trabalho muito do dentista, né? E com, assim, muitas vantagens, né? Porque se trabalha com material de extrema qualidade. Né? Podemos observar então, as fotos. Se uma pessoa entrar agora na sala de televisão e ver uma boca ali, não vai saber qual que é o implante e qual que é o dente natural. Perfeito. Né? Então, são trabalhos como esse, que uma equipe bem treinada, como a nossa equipe, né? Que é nós temos lá multidisciplinar, né? Nós conseguimos atingir a excelência dentro dos requisitos funcionais e também estéticos, né? Porque não é só beleza, né, Luiz? Tem também a parte de mastigação, né? Toda essa parte que influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas. Entrando nesse mérito, doutor, os benefícios, claro, além da estética, queria que o senhor citasse os benefícios e os riscos. O senhor já citou alguns, mas existe eminente risco para a saúde desse paciente e o benefício, por favor. Os benefícios são aqueles que nós já comentamos, né? Os principais, a pessoa volta a mastigar, ela volta, né, a sorrir novamente, e isso acaba influenciando em aspectos psicológicos, em aspectos sociais. Né, em aspectos também da digestão, porque a digestão começa pela boca. Com certeza. Né? Então, uma pessoa que tem... amilase salivar já vai... Exatamente. Então, uma pessoa que já tem uma dificuldade mastigatória por não ter os seus dentes ali da forma adequada, né, por ausência de dentes, ou por dentes inflamados, ou por dentes amolecidos por conta de doenças periodontais, né? Então, ou eventualmente também aqueles portadores de dentadura que não conseguem. É um teste muito simples. Quem usa dentadura, é a mesma coisa você pegar um pedacinho de carne, né, colocar naquele prato de aniversário de plástico e tentar cortar com aquela faquinha de plástico. A mesma sensação, você não vai conseguir cortar nunca. Então, imagino que, eventualmente, o estômago não vai sofrer. E a pessoa evita realmente. Acaba evitando, acaba se desmotivando, não sai de casa, não tem todo aquele convívio social. Né? E os riscos, né, que eventualmente um implante pode causar. Né? Desde que se trabalhe com profissionais treinados para isso, o risco é praticamente nenhum. Né? Porque são feitos exames. Exatamente. Se é um paciente, por exemplo, paciente diabético, você vai controlar a glicose desse paciente. E nada impede dele fazer. Os fatores de coagulação também são observados. Exatamente.
Exatamente. Então, assim, pacientes diabéticos podem fazer implante? Claro que podem. Né? Desde que estejam com a sua glicemia normalizada, pode fazer. Agora, não sou eu, dentista, que vou, né, regular ali a glicemia do paciente. Por isso que tem o endocrinologista. Então, a gente trabalha em conjunto com uma médicos. Equipe multidisciplinar, como o senhor citou. Né, um paciente cardiopata, né, um paciente que tenha qualquer doença cardíaca, né, você vai entrar em contato com o cardiologista dele antes de trabalhar em conjunto, né, e outros pacientes, né. Então, nós já temos assim, e dentro da nossa equipe, nós trabalhamos com médicos, né, nos assessorando, né, e inclusive com a presença de uma equipe médica quando necessário, né, pacientes, por exemplo, com idades mais avançadas, de 70, 90 anos de idade, a gente precisa eventualmente de um suporte, de uma retaguarda médica. Por que não? Para trabalhar com total segurança, não só para o cliente, como para nós e também para a família. Né? Imagina a família na sala de espera e um paciente, um cliente de 90 anos de idade sendo operado ali, fazendo os implantes. Tem que ter um suporte. Então a gente sempre, na nossa clínica, nós preservamos a segurança integral dos nossos clientes. É por isso que a clínica tem mais de 40 anos. Com certeza. Bom, como vocês podem observar, o tema é bastante dinâmico e com muitas informações. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui e a gente vai para o intervalo. Claro. A idade, né? A gente tem aí uma variação grande. É claro que geralmente, até pelo próprio assunto, se faz o implante após, né, ter perdido a dentição, ou mesmo paciente com dentadura, mas enfim, qualquer pessoa pode fazer esse implante, utilizar do implante. Existe alguma restrição? E mesmo a partir de que idade pode fazer? Existe uma idade regulamentada? Mas o doutor vai responder isso depois do intervalo. A gente volta em instantes. Até já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão. Pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Seja muito bem-vindo, então. Estamos de volta ao nosso Vida e Saúde. Programa de hoje falando sobre implante odontológico, a necessidade, a estética do implante. Agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Carlos Franciscone Júnior. Doutor, deixamos uma pergunta no ar aí, no retorno agora, vamos respondê-la. Qualquer pessoa, então, pode fazer esse implante odontológico? Isso tem alguma restrição? E a idade? A partir de que idade esse paciente pode fazer o implante? Uma excelente pergunta, né, Luiz? A idade do paciente. Qual seria a idade mínima para se fazer um implante odontológico, né? A idade mínima para se fazer um implante odontológico é aquela idade a partir do momento que a pessoa, que o indivíduo concluiu a sua fase de desenvolvimento esquelético. Não, é bem complexo. Ou seja, a hora que a pessoa parou de crescer. Parou de crescer. Né? E não sou eu que vou, né, estabelecer essa idade de crescimento da criança, do adolescente. Porque existe, né, os adolescentes, eventualmente, que nascem sem, por exemplo, os laterais. Né? E qual a idade para fazer? Então, usa o aparelho para ganhar espaço e tal, né, e deixa pronto para receber o implante. Para depois receber. Então, não faz sentido, né, doutor? Se ele ainda vai receber ou ter alguma dentição para nascer, fazer um implante. Não, exatamente. E também, da mesma forma, né, o que acontece? Quando a pessoa ainda está em desenvolvimento, o osso está se modificando. E se você colocou um implante, né, e o osso e os dentes também estão se movimentando, colocou precocemente, numa época que não poderia ser feito o implante, ou seja, uma pessoa muito jovem, né, toda a face, toda a parte esquelética e de dentes da pessoa vai continuar se desenvolvendo, e o implante não mexe, ele é estático. Ele não sofre a movimentação ortodôntica do aparelho, por exemplo, como os dentes sofrem. Certo. Né? Então é por isso que nós temos que definir e determinar, e quem vai determinar isso, ou o endocrinologista ou o ortopedista. Né? Não, o fulano ali já concluiu a sua fase de desenvolvimento esquelético. Está apto a fazer o implante sem risco nenhum. Então aí nós vamos lá, fazemos a instalação do implante com toda a segurança,
com toda a praticidade. E também o outro lado da moeda, pessoas já com uma idade avançada, né, da melhor idade, não tem limite de idade. Desde que a pessoa esteja dentro, né, de uma saúde adequada, né, de um equilíbrio da saúde adequada, vai sem estar problema apto a nenhum. fazer. Já fiz implantes em pacientes, o meu recorde foi uma senhora de 90 anos de idade. 90 anos. E que hoje já está com 94. Então você vê, a saúde é aquilo que eu sempre cito aqui no nosso programa, como diz o nome, vida e saúde. A saúde, ela passa, né, doutor, por vários estágios emocionais, psicológicos. Então a saúde não é simplesmente a ausência de doença. A saúde vem acompanhada do bem-estar físico, emocional, psicológico. E a dentição, a gente sabe, o sorriso, ele é tudo na vida de uma pessoa, né, que está feliz. Então ela está sorrindo. Está sorrindo. Então hoje muitas pessoas da melhor idade, né, com 70, 80, 90 anos, têm procurado, né, o atendimento, especialmente da implantologia, dos implantes odontológicos, justamente para voltar a sorrir, né, a voltar no clube da melhor idade, né, da terceira idade, estão fazendo faculdade. Hoje mudou completamente, né, o foco dos indivíduos da melhor idade. Hoje eles têm uma vida inteira pela frente. Com certeza. Eles não estão esperando a morte chegar. Não, o que era isso há anos atrás. Isso acabou, né? faz tempo. Isso acabou faz tempo. Então a pessoa na melhor idade, que tem aquela dentadura que não para, que fica machucando, que impede ela de ir na serenata, que impede ela de ir num baile, numa atividade social, ou mesmo com a família, tem procurado, a família tem levado, tem dado apoio, né? Porque sabe que é um trabalho extremamente prático, extremamente seguro e com benefícios assim que realmente, né, é a frase que a gente mais escuta, né, depois que a pessoa fez o tratamento. Parece até um jargão lá dentro do consultório. Se eu soubesse que era tão simples assim, eu teria feito isso há muito tempo atrás, né? E eu também completo essa frase e digo que os implantes são tão seguros que se eu perder um dente, né, eu vou procurar que ele seja substituído por um implante, porque hoje é extremamente seguro, né? Se meu pai, se meu filho, se um parente meu querido perder um dente, eu, com a maior tranquilidade do mundo, coloco um implante, porque eu sei dos benefícios, eu sei do baixo risco que isso oferece, né? E do que agrega na vida de uma pessoa. O que vai somar, o que vai voltar a autoestima dessa pessoa. Às vezes a pessoa está lá cabisbaixo, ninguém sabe por quê. Às vezes tá com você problema. Vê muitas e muitas pessoas, né, que sorriem com a mão na boca, que levam, ou que não sorriem, ou que evitam ambientes sociais. E que a ausência do dente realmente é o primeiro... É o cartão de visita, né? Isso, é a porta de entrada. Doutor, vamos já chamar aqui, pedir para o Almir colocar o caso 1, né? Esse implante aqui, então, a gente está vendo essa primeira imagem, né? Isso aqui é um paciente que usava dentadura. Essa senhora, ela usava a dentadura tanto em cima como embaixo. Então, né? A gente tem aqui nessa primeira foto, então... Isso, a gente vê que o sorriso está um pouco invertido, os dentes não tem aquele brilho que tinha antigamente, né? Não mostra praticamente dente nenhum embaixo. Embaixo, né? Está oculto realmente. E ela, veja só, ela sorri com dificuldade. Para quê? Para tentar segurar as próteses, né? Para não escapar. A gente vê às vezes as insegurança da vida aí, a insegurança onde que a paciente escapa. Isso, a insegurança que a paciente. O implante, a gente tem casos e casos, né, de pessoas que fazem implante. Mas um exemplo, bruxismo, né, pacientes que têm bruxismo, aquela mastigação que fica roendo, ou mesmo as resinas, né, o que a gente chama de obturação, ele pode substituir um tratamento comum, ele vai paralelo a isso depende muito de uma avaliação do dentista. Como que funciona? Ele vai substituir ou não esse tratamento? Olha, para cada caso é um caso, né, Luiz? Os pacientes bruxisômios, né, os pacientes que desenvolvem bruxismo, nada impede, né, do paciente fazer o uso dos implantes, né? Da mesma forma que ele usava uma placa, né, que todo paciente que tem o bruxismo, ele deve usar aquela placa mil relaxante, aquela placa de acrílico que fica interposta entre os dentes. Que evita o desgaste, né, do dente. A função da placa é realmente
para que os dentes desgastem a placa, não os dentes em si. Por isso que ela quebra. Né? Opa, se quebrou a placa é um bom sinal, mas é só tem que fazer outra. Por quê? Né? Aquele atrito, em vez de ocorrer o atrito entre os dentes e desgastarem os dentes, coloca uma placa de acrílico entre eles. Então, o movimento ainda vai ter. Né? A pessoa ainda vai continuar a desgastar, né? Mas ao invés de desgastar os dentes, vai desgastar essa placa. E por ela vai ficando fina, fina, fina e se quebra. Certo. Né? No caso, né, de algum paciente que tenha bruxismo e faça uso do implante, ele vai receber, né, ao final do tratamento, uma placa mio-relaxante de brinde aí, para não comprometer todo o trabalho, todo o investimento que foi realizado. Doutor, agora a gente vai fazer uma espécie de um jogo rápido aí, plagiando um pouquinho uma amiga de televisão. Uma pessoa que utiliza implante odontológico, certo? Durante esse implante, ela fica consciente, né? Existe um acompanhamento técnico, claro, do próprio profissional e da equipe multidisciplinar. Mas ela vai ficar consciente, porque muita gente acha que às vezes vai ter que abrir, né? Aquela coisa toda mais drástica, mas geralmente ela fica consciente. Se for um caso simples, um procedimento de 15 a 20 minutos, anestesia local, rápido, indolor. Né? Em casos mais complexos, aí, dependendo da complexidade do caso, nós podemos inclusive trabalhar aquelas pessoas que têm pânico de dentista, têm medo, têm receio. Isso. Nós podemos trabalhar inclusive com sedação consciente. Né? Então tem um médico que vai na nossa clínica, um anestesiologista. Né? Na nossa clínica nós não damos remedinho para a pessoa ficar dormindo. Nós levamos um profissional, né, gabaritado, né, um anestesista mesmo, que fica do lado do paciente, né, faz a sedação endovenosa com toda a segurança, né, que isso oferece, né, para a gente poder trabalhar, e a pessoa então fica naquele estágio pré-sono, com aqueles exames que a gente, alguns exames mais chatos, como endoscopia e outros exames que precisa ser sedado. Perfeito. A gente trabalha dessa forma, também para alguns casos, né, em pacientes da melhor idade, mas isso depende de caso a caso. Agora, casos simples, é um procedimento 15 a 20 minutos, mais rápido do que fazer um canal, do que fazer uma restauração. E a pessoa consciente. Conversando, batendo papo, e a hora que vê já está em casa. Quando a pessoa realiza esse implante, então, ela, como o senhor já citou, ela pode vir a passar mal, muito difícil. Muito, olha. Isso não é... Não, na nossa clínica, né, nós temos equipamentos, né, que não são todas as clínicas que têm. Infelizmente, nós conseguimos, né, adquirir isso há mais de 8 anos atrás. Então, não é novidade para nós. Né, que a gente consegue monitorar pressão arterial do paciente. É importante que né, isso dá uma segurança. Oxigenação do paciente, né, e outros parâmetros, né, vitais, que a gente, antes do paciente começar a dar sinal de que está passando mal, a gente já sabe. Né? Então, nós trabalhamos com toda essa segurança justamente para que a gente consiga trabalhar com tranquilidade, o paciente ficar tranquilo, né? Os familiares também, né, sentem total segurança do que a gente esteja fazendo. Isso serve para todos os clientes, né? Não só para um procedimento mais complexo, mas também para procedimentos simples, né? Porque qualquer um está sujeito a passar mal. Estou dando uma entrevista, posso passar mal aqui, né? Está jogando bola, está andando, está no shopping center, né? Afinal de contas, nós somos vivos, né? Suscetíveis, claro. E qualquer um está sujeito. Doutor, uma vez utilizado o implante odontológico, né? Um exemplo, a pessoa tem lá 3, 4 dentes, um dente, enfim. Ela é obrigada, quando eu falo obrigada no sentido estético, né? E, enfim, do próprio organismo. Ela é obrigada a fazer outros implantes? Não, isso é independente. Isso é independente, totalmente. A gente faz, desculpa, né, doutor? A gente faz algumas perguntas, às vezes, um pouco mais redundantes, porque o nosso público, ele são tanto estudante, para né? desmistificar mesmo. Exatamente. E ver que todo mundo tem acesso a isso. Não, às vezes você pode fazer implantes em determinadas regiões, em outras trabalhar com prótese fixa sobre dentes já despolpados, né? Então é uma alternativa a mais, né, que nós temos dentro da odontologia, que serve amplamente aos pacientes, né, com total segurança. Perfeito. Com total segurança e previsibilidade, isso é que é o mais importante, né? Doutor, para finalizar a questão tratamento, ele é disponibilizado de forma quase que, acho que na sua totalidade particular? Existe o tratamento pelo SUS? Olha, existe, viu, Luiz? Até você realmente me fez essa pergunta pelo e-mail. Isso. Né, e eu fui me informar.
o SUS disponibiliza sim o tratamento através de implantes odontológicos por aqueles CELs, né, Centro de Especialidades Odontológicas. Eu não sei Bauru, né, mas pelo menos tem uma portaria do Ministério da Saúde, né, se não me engano de novembro de 2010, né, que determina, aí tem certos critérios, tal, aí realmente as pessoas precisam se informar, né? Agora que existe sim. Perfeito. Né? Bom, a gente está com o nosso tempo aí no limite e agradece mais uma vez a presença do Dr. Franciscone. Já fica aqui o convite, e tanto ao Dr. Franciscone Júnior quanto também a você. No próximo programa nós vamos continuar falando aí sobre a saúde bucal, papel do dentista. Já pediria para o Almir, por favor, colocar aí o e-mail, né? franciscone.junior@yahoo.com.br, né? O próprio e-mail também o site, né? Do site, né? Da clínica. E o nosso agradecimento. Muito obrigado. Não imagina, nós é que agradecemos. Estamos à inteira disposição da população na Clínica Franciscone, aqui em Bauru, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado por levar essas informações tão importantes aí, que vai contribuir para muito esclarecimento aí um pouquinho da odontologia para a população de Bauru. E parabéns pelo trabalho realizado por vocês aí. A gente que agradece. E agradecemos também a você que está aí do outro lado, nos assistindo. Continue enviando o seu e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Mande as suas dúvidas, faça o nosso próximo programa. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.